do processo eleitoral, da escola judiciária, tem todo esse grande gabarito. Tem diversas passagens pelo Legislativo, já atuou nas esferas federal, estadual e municipal, inclusive como chefe de gabinete no Executivo Municipal de São Paulo, atuou na Secretaria de Justiça, subprefeituras, Casa Civil e no gabinete do prefeito. Ricardo, muito obrigado mais uma vez, é uma honra muito grande para nós aqui do PDT, da Escola de Candidatos, ter a sua contribuição, a palavra é sua. Quero dizer a todos e a todas que será uma aula muito importante para vocês que são pré-candidatos, vocês que são assessores de candidatos, para poder ter uma visão aí de todo esse momento que o Ricardo vai poder nos ofertar. Uma boa aula, Ricardo. Obrigado, presidente. De antemão, já agradeço ao Jean pelo convite e ao presidente pela apresentação aí. Espero estar à altura do que foi colocado aí, né? Eu fiz um resumo muito pequeno das suas qualificações, Ricardo, pode ter certeza disso. A maior delas é ser amigo do Neto. Pronto. Isso é uma verdade. Só falta você ser palmeirense, viu? Só falta. Ninguém é perfeito, né? Uma boa aula, querido. Obrigado, presidente. Bom, primeiramente, boa noite a todos. Tenho aqui registrar a presença do meu sócio, doutor Luiz, doutora Tatiara, o doutor Felipe. Todos aqui também, agradecer a todos os candidatos, aliás, pré-candidatos, né? Não vamos incorrer em erro logo no começo. E mais do que isso, aos nossos colegas aí do PDT, o que nós pudermos ajudar, ficaremos à disposição também ao final da apresentação, que eu vou fazer rapidamente aqui a vocês. Tem os nossos contatos, que a gente já fica à disposição desde já para qualquer conversa. O Jean já vai compilar as perguntas aí, e ao final da explanação a gente vai fazer esse bate-papo. A ideia aqui, só antes de começar, a ideia aqui não é ficar falando um juridiquês rebuscado, nem falar palavras difíceis, de jeito nenhum. A ideia aqui é a gente fazer um bate-papo focado aí principalmente no que a gente tem de novidade. Nesse período, eu vou dar um foco maior aí, e eu já agradeço a apresentação do Dr. Luiz que me passou, me ajudou aí na apresentação. A ideia nossa maior aqui é falar desse período que nós estamos. Qual é esse período? É o período da pré-campanha, até o período crítico, mais para frente a gente vai falar. E vamos dar uma pincelada aí nas mudanças, né? As pessoas não entenderam, tivemos algumas mudanças sim, muito embora a reforma eleitoral não tenha passado, não tenha sido colocada aí em votação no Senado, mas nós temos importantes mudanças que a gente vai falar a seguir. Peço licença a vocês aí que eu vou fazer uma apresentação rapidinha para vocês. Se alguém puder só me responder se está vendo, eu compartilho a tela. Ainda não. Você liberou aí, já para ele poder fazer a apresentação de slides aí? Já sim, já está aqui. Ó. Pronto. Agora veio. Pronto. Que bom que estamos vendo. Vamos lá. Estamos aqui com as eleições. Vamos falar um pouquinho das regras gerais e das mudanças agora para 2022. A qualquer momento, Jean, você, por favor, abre o microfone e me interrompa, porque eu estou só vendo aqui a apresentação, tá bom? Tá bom. Fechado, gente. Vamos lá. Então, tá bom. Essa é uma frase clássica que a gente coloca até no nosso livro que a gente escreveu em conjunto aí com o doutor Aleixo, sobre prestação de contas, e é a maior verdade, né? Pior que perder uma eleição é ganhar nas urnas e perder no tribunal. Vamos lá. A gente tem que falar primeiro em condições de elegibilidade. O que é condição de elegibilidade? O que eu preciso ter para poder ser candidato, tá bom? Então, as idades aí, nós temos aí 21 anos para deputados, 30 para governador e vice, 35 para presidente, vice, senador e os suplentes. Domicílio eleitoral tem que estar na circunscrição, no caso, estados. Supondo no estado de São Paulo, nós temos que ter o domicílio dentro do estado eleitoral até, no mínimo, 6 meses antes do pleito, da eleição. Filiação partidária, da mesma forma, 6 meses antes. Não confundindo, existem outros partidos, não é o nosso caso, que colocam critérios mais longínquos de filiação, tá? Mas aí o que vale são 6 meses antes do pleito, podendo a diretoria fazer uma carta ou algo do tipo, ou seguir o estatuto. Reputação jurídica ilibada, o que é isso? Significa que você não pode ter a condenação criminal por improbidade administrativa, aí tem algumas alíneas, alguns casos específicos, não pode ter a cassação do mandato posterior, contas, né, rejeitadas, entre outras hipóteses. Contas rejeitadas aqui a gente pode falar, o presidente da Câmara Municipal, por exemplo, quem julga é o tribunal, e aí por diante. Então, contas aí de gestão
não podem ter sido rejeitadas, tá? Não confundir com contas eleitorais. E outras hipóteses que a gente tem desdobramentos. Essas são as condições básicas de elegibilidade. Aí vem o registro de candidatura. Quando vai acontecer? As convenções vão ser do dia 20/7 a 5/8. Isso a gente está falando num cenário normal de vida, não na pandemia que tivemos as mudanças, né? Mas por enquanto se mantém aí do dia 20/7 a 5/8, que assim seja. O registro das candidaturas até o dia 15/8, essa já vem uma mudança. O número de candidatos antes, até as eleições passadas, nós tínhamos 150%, ou seja, uma vez e meia o número de cadeiras em disputas. Então, dessa vez, a gente tem 100% mais um das vagas disponíveis. Por exemplo, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, nós temos 94 vagas. O partido poderá lançar 94 mais um, ou seja, 95 candidatos para disputar a vaga na Assembleia Legislativa, deputados estaduais. Para deputados federais, nós temos 70 candidatos que podem ser 70 deputados federais por São Paulo. O da partido poderá lançar 70 candidatos mais um, 71 candidatos. Essa é uma novidade. O primeiro turno, sempre no primeiro domingo do mês de outubro do ano eleitoral. Aqui está 2021, mas é 2022, desculpem. E o segundo turno do dia 30/10 de 2022. Vamos lá. Na fase que nós estamos, o que a gente pode fazer para, nesse momento? Posso fazer encontros, seminários, congressos em ambiente fechado. Pode, desde que essas despesas sejam pagas pelo partido, né, pagas pelo partido, e o motivo seja a organização dos processos eleitorais, as discussões políticas e públicas, planos de governo ou alianças partidárias, não fazendo campanha expressamente, porque está ali na coluninha do não pode, que é vedado o pedido expresso de votos. Prévias partidárias, pode fazer prévias, inclusive nas prévias partidárias posso distribuir material informativo, posso fazer divulgação dos nomes dos filiados que participarão aí das disputas e a realização de debates entre os pré-candidatos. Exemplo que tivemos agora recentemente, tivemos do PSDB que fez a sua discussão das prévias internas ali onde escolheu o candidato à presidência. É vedado o pedido expresso de votos ou menção à candidatura aí direcionado a pessoas que não são filiadas ao partido, ou seja, não posso fazer campanha para pessoas que não sejam filiadas quando a gente tratar de prévias partidárias. Eu posso fazer divulgação aqui, então, dos atos de campanha, eu posso fazer, de parlamentares, aliás, perdão, posso divulgar os atos parlamentares, quem tiver no exercício, né? Aquele deputado pode fazer o seu boletim informativo, o vereador pode fazer o seu boletim informativo, desde que não extrapole ali a circunscrição do município que ele é vereador, né? Aí, de novo, é vedado o pedido expresso de votos. A jurisprudência, ou seja, aquele conjunto de julgamentos que a gente tem aí no tribunal, já está entendendo que propaganda extemporânea é o pedido de voto contextual, mas não verbalizado. Ou seja, se eu criar todos os elementos de pedido de voto, mas eu não fizer o pedido, já temos condenações nesse sentido, mesmo que não exista o pedido expresso de votos. Muito cuidado, que aqui a linha é muito tênue entre o pedido de voto e o pedido de voto não verbalizado. É uma linha muito pequena, muita cautela deve ser olhado isso aqui, porque o tribunal tem sido muito rígido nessas análises aí dos conteúdos. Vamos seguindo. Desculpa, já fomos, foi para o lado errado. Divulgação e posicionamento pessoal e pedido de apoio. Posso me posicionar, inclusive, nas redes sociais, sobre qualquer questão política, pedido de apoio, não voto, inclusive nas redes sociais, mas cuidado com esse pedido de apoio. Lembra que a gente acabou de falar do que é vedado o pedido expresso de votos ou aquele contextual não verbalizado. Ano que vem tem eleições, preciso de você, conto com seu apoio depois aí do que vai acontecer lá em outubro. Pedido de voto não verbalizado, cuidado. Isso pode e às vezes é considerado como propaganda extemporânea. Extemporânea nada mais é do que fora do prazo permitido. Reuniões políticas, como a gente disse, são permitidas as reuniões políticas, desde que o partido, né, as reuniões eminentemente políticas, desde que seja a custo do partido. De reuniões de iniciativa da sociedade civil, também é permitida uma reunião da sociedade civil, veículo ou meio de comunicação ou do próprio candidato em qualquer localidade, inclusive em praça pública, para divulgar as ideias, os objetivos
e propostas partidárias. Os custos envolvidos deverão ser pagos e contabilizados no partido. Vedado de novo aí o pedido expresso de votos. A jurisprudência já entendeu que não adianta a gente também velar e esconder muito isso, mas eles já sabem o que é uma propaganda ou não, né? O que também é permitido na pré-campanha, olha só que engraçado, eu não posso pedir voto, mas eu posso pedir dinheiro. Pois é, o crowdfunding, que nada mais é do que o financiamento coletivo ou a vaquinha eleitoral, ela é permitida em momento anterior ao período de campanha. A partir de dia 15 de maio do ano da eleição, ou seja, de 2022, a partir do dia 15 de maio de 2022, eu não posso pedir o seu voto, mas eu posso pedir o seu dinheiro para a minha pré-candidatura. Vai ser depositado, vão ser feitos isso por empresas, né, cadastradas no TSE, que vão fazer essa arrecadação. Então, isso aqui é uma permissão que foi feita lá já desde 2018, vem vindo. Em 2020 foi bem utilizada, e principalmente para fazer esse período de pré-campanha, antecipando, na verdade, a campanha eleitoral, mas, na verdade, sem pedir o voto, mas pedindo o valor e o apoio. Lembrando que o limite de doação de pessoas físicas, 10% da receita bruta declarada no ano anterior da eleição. Tá? Isso tem que tomar muito cuidado. Templos religiosos. Isso aqui é muito sensível. É permitido o comparecimento do pré-candidato ao culto? Claro que sim, ele continua sendo um cidadão, ele não pode ser punido do seu direito, não pode ser tolhido do seu direito, não pode impedir ele ir e vir, e se frequentar a igreja, ele não tem problema nenhum, ele pode frequentar a igreja, ele tem o direito à sua religião assegurada na Constituição. Porém, começa, né? Não pode subir no altar para fazer uso da palavra, caso não costume fazer. Também, a pastora anunciar a presença do irmão, fazer uma reza. Vou aqui citar um exemplo. Meus irmãos, está aqui o nosso irmão Neto. Eu peço que vocês façam 12 mil orações para esse nosso irmão. Já pode caracterizar um início, aí, um pedido de voto, ainda que subliminar. Tá? Isso tem sido visto com muito rigor pelo tribunal. Também é vedada qualquer tipo de pré-campanha no sindicato. Reuniões políticas do sindicato é outra coisa. Reunião de pré-campanha em sindicato é muito fiscalizado e pode dar problema lá na frente. Sede de poderes. Pode ser realizado encontros e audiências públicas, claro, na sede dos poderes legislativos, principalmente, sobre as eleições, desde que autorizado pela mesa diretiva e com total isonomia aos interessados, ou seja, direitos iguais a todos que fizerem o requerimento lá, tem que ser observada a igualdade a todos que solicitarem. Ou nega para todo mundo, ou permite para todos dos mesmos moldes, né? Vedada também fazer pré-campanha em imóveis de propriedade do poder público, que favoreça partidos ou candidatos. Isso é vedado pré-campanha, né, de qualquer jeito, pedindo voto em qualquer lugar. Mas aqui tem esse recurso aí que a gente colaciona para vocês. Vamos lá. Aqui fica a pergunta maior, né? Eu posso impulsionar no Facebook, ou no Instagram, ou no Twitter? Posso, desde que não guarde relação com as eleições. Vedado o impulsionamento na pré-campanha. E aqui eu faço um asterisco. Porque começa, né, os entendimentos, né? Eu posso fazer impulsionamento na minha pré-campanha? Depende. Você costuma fazer? É valor irrisório? Você não está extrapolando um valor muito alto para você não caracterizar? Nós tivemos uma cassação de uma senadora, de uma candidata a Senado depois eleita, por gastos realizados na pré-campanha, inclusive de grande monta, inclusive com impulsionamento. Tem que ser uma coisa razoável. Não tem na letra da lei valores específicos de quanto eu posso gastar na pré-campanha. Não existe. Pré-campanha não é regulamentada pela legislação eleitoral. Muito menos gastos de pré-campanha. O que eu te dou certeza é, e tenho muitos casos nessa eleição e na eleição passada, de pessoas que vieram fazendo um impulsionamento nas redes sociais, e aí virou a chavinha para poder fazer, né, a campanha, misturou o que era pré-campanha com campanha, deu um monte de problema nas prestações de contas, e tem alguns casos que entraram até com ação de cassação de mandato por conta disso. Então, muito cuidado, chamem profissionais, estudem, nos chamem para a gente passar essa linha para vocês. Mas, por obrigação, tenho que falar para vocês que tem decisões falando que não é crime, não é vedado o impulsionamento na pré-campanha. Mas muito cuidado, tá bom? Pessoa jurídica, de forma alguma, você não pode usar de jeito nenhum bem que não seja locado, nenhum tipo de doação, nem na pré, nem durante o período eleitoral, de pessoas jurídicas, nem que seja serviços feitos gratuitamente por pessoa jurídica, de forma alguma, tá? Material impresso somente, por exemplo, aqueles que já estão no mandato ou são presidentes de algum tipo de associação, ou algo que o valha,
boletim informativo partidário também, sempre via partido, e sempre contabilizado pela agremiação partidária. E aqui vem, né, e grande parte das perguntas eu não posso, vedado ao pré-candidato a elaboração de material de distribuição, eu não posso, se eu não sou nenhum mandatário, se eu não estou ali pelo partido, eu não posso, da minha cabeça, sair fazendo um boletim informativo do Ricardo. Não posso. Isso configura aí, pode configurar, né? Não é que configura, pode vir a configurar uma pré-campanha, inclusive com gastos, né? Ilustração gráfica, ela é vedada de qualquer forma na pré-campanha. Opa, pulei de novo. Ilustração gráfica também é vedada. Banners, forma de saudação a convidados nesse período de pré-campanha. Posso fazer banner para um evento? Posso fazer banner para uma reunião? Posso. Desde que não conte de forma nenhuma número de urna, pedido de voto, ou qualquer elemento lá que possa configurar a pré-campanha. E eu não posso... Tá certo? Oi? Não. Acho que eu vou seguindo aqui, depois a gente continua, então. Então, eu não posso, de forma nenhuma, fazer isso no período de eleitoral, a não ser que seja ali no comitê, tá? A gente tem as restrições ali de material de campanha, que fala material impresso, em papel, tá certo? Ou adesivo. Isso está na resolução, está na lei, e vamos ver como vai vir a nova resolução aí, que vem mudanças. Isso foi o que a gente tinha até o período de pré-campanha. Na campanha, outra pergunta também, a gente ainda está falando. Na pré-campanha, tudo que é proibido na campanha eu não posso fazer, tá? Isso é muito claro para todos nós. O que eu não posso fazer na campanha, eu também não posso fazer na pré-campanha. Circulação de carro de som. Pergunta de 8 entre 10 perguntas durante o período eleitoral doutor, posso fazer o carro de som ficar rodando ali? Pode, desde que acompanhando carreata, passeata ou durante as reuniões. O funcionamento também de amplificadores de som entre as 8 e as 22 horas ali no alto-falante no comitê, isso também é permitido. Carro de som andando sozinho, desacompanhado ali, só tocando o jingle do candidato, não pode. Isso teve muita multa, viu, nas eleições passadas. Trio elétrico, posso? Não. Só posso usar em um único caso o trio elétrico, para comício. Utilização do trio elétrico em comício. Não pode circular de forma nenhuma como propaganda ou como carro de som, tá certo? Mesas e bandeiras é permitido, né? O cavalete não pode mais, né? Mas é permitido mesas e bandeiras, desde que não atrapalhe a circularização ali, a circulação dos transeuntes, né? Dos pedestres, senão também. E também o que a gente tem visto, né? Pelo menos em grandes cidades. Um candidato vai lá, põe uma mesa e bandeiras, outros coloca, chega um determinado momento que se um candidato pôs uma, se cada candidato colocar a sua, vai impedir a circulação. Via de regra, vem uma determinação do próprio tribunal, ou vem solicitação para que seja, então, retirada ou colocada de canto. Então, tem que tomar muito cuidado e aproveitar os momentos corretos aí, os oportunos, para você utilizar essa mesa de material. Mas é permitido, está na lei, entre as 6 e as 22 horas, a distribuição de material em mesas, de distribuição. Cavalete, não. Também, ela está falando, aqui a gente está falando que engenho publicitário de forma nenhuma não pode atrapalhar o trânsito de veículos e pedestres. Caso curioso, uma mesinha colocada lá que eles inventam, né? Marqueteiro é genial, tem que ser estudado. Marqueteiro eleitoral tem que ser estudado pela NASA. São geniais. Eles inventaram lá uma mesinha de papel, que fica um papel duro, tá? Inventaram uma mesinha rápida de colocação. E a gente teve um caso, infelizmente, numa cidade aí do interior, bateu um vento muito forte, essa mesinha, esse cavaletezinho, uma mesinha de distribuição de material mais de papel, bateu um vento e derrubou um motoqueiro. Teve um processo terrível de indenização, enfim. Vai até parar também na justiça eleitoral. Mas só fica a dica aí, tem que sempre ter uma pessoa por perto, né? O material impresso durante aqui a campanha, né? Estamos tratando ali do período pós-16/8, não pode ultrapassar meio metro quadrado. E aí vem, né? Tá bom, não posso fazer um material com mais de meio metro quadrado. Aí vem o candidato, que é muito criativo, ele coloca, tá bom, meio metro quadrado aqui, meio metro quadrado aqui, meio metro quadrado aqui, meio metro quadrado aqui. Posso? Não pode. Porque aí vem a justaposição, que é justamente isso, colocar um do ladinho do outro ali para dar uma impressão de maior, não é permitido. Então é meio metro quadrado, tá? Adesivo, que é uma das exceções. Eu posso colocar adesivo plástico, automóvel, bicicleta, caminhão, motocicleta, janelas residenciais, desde que não passe esse meio metro quadrado, tá? Também do mesmo jeito, eu não posso colocar de um lado, de outro, de outro. É meio metro quadrado por veículo.
Ah, tá, mas e aquele adesivo no vidro de trás, né? Um micro perfurado ou perfurade? Posso, é exceção, eu posso colocar na extensão total do para-brisa traseiro, tá? Por exemplo, se eu tenho lá no vidrão traseiro, eu não posso colocar em outro lugar esse mesmo perfurado de outra forma, tá certo? Propaganda na internet, já vieram perguntar, tem, como eu te disse, não tem limite para a criatividade do brasileiro. Eu posso fazer um anúncio no site, no portal do UOL e colocar minha propaganda eleitoral lá? Não. Propaganda na internet, só no site do candidato, partido, coligação, blog, rede social, sítios, né, de mensagens eletrônicas instantâneas e aplicações de internet. Devem ser informados, né, no momento do registro da candidatura e hospedados aqui no provedor situados no Brasil, direta ou indiretamente. O que eu não posso fazer, gente, e a gente vai chegar nisso, vai chegar no disparo em massa, já vamos chegar nisso agora. Permitido o uso de mensagem eletrônica para endereços cadastrados gratuitamente pelo candidato, pelo partido ou pela coligação, com um mecanismo que permita o seu descadastramento. Aquele famoso, clique aqui se não deseja mais receber, sob pena de multa por mensagem indevida. Também não adianta nada eu comprar um banco de dados gigantesco e disparar um montão de mensagens. Só vai acontecer uma coisa, você vai gastar dinheiro 2 vezes. Para comprar o banco de dados, para fazer, aliás, 3 vezes, para fazer o disparo, que não é barato, e depois para pagar a multa das pessoas que forem cadastrando você como indesejável e você continuar mandando lá. Muito cuidado com isso, tá? Imprensa escrita são permitidas até antes véspera da eleição, né? Divulgação paga, eu posso fazer os anúncios lá no jornal, vou citar alguns aí, Jornal Folha, Estadão e tudo mais, desde que eu não extrapole 10 publicações no mesmo jornal, ou seja, não posso ter mais de 10 publicações no Estadão, não mais de 10 publicações na Folha, mas eu posso fazer 10 em cada um desses, tá certo? E tem lá as regras de tamanho, dentro lá do 1/4, 1/8 de página, dependendo se é tabloide ou não. Presença de artistas, outra novidade também que a gente tem aí durante as eleições. E novidade, entre aspas, que é para um entendimento do STF por hora, né? A gente sempre está sujeito aos entendimentos. É permitida a presença de artistas em reuniões políticas, desde que não exerça seus dons artísticos para atrair eleitores. Como assim? Por exemplo, o Ronaldo Fenômeno, ele pode comparecer ao meu comício? Pode. O que ele não pode fazer? Pegar a bola, começar a fazer embaixadinha. Eu posso ter um mágico famoso, um Mr. M, pode ir no meu comício? Pode, desde que ele não comece a fazer mágica ali no comício. Mas eles podem se manifestar enquanto pessoas físicas. O entendimento recente do STF, vamos ver se mantém até o final, se Deus quiser, é proibida para animar o ato político com o intuito de atrair eleitores. Porém, é permitido em eventos de arrecadação. Aqueles eventos destinados à arrecadação de campanha, eu posso contar com artistas. As famosas enquetes é vedado durante todo o período eleitoral. Antes, tem lá seus permissivos, no período eleitoral é vedado. Os brindes, e aqui brinde a gente tem que conversar um pouquinho sobre isso, meu povo. O que é considerado brinde? Toda e qualquer ação ou objeto que favoreça, lhe dê alguma favor ao eleitor, né? Tem alguma vantagem ao eleitor. Por exemplo, antes nós tínhamos lá os marcadores de Bíblia, e foi uma discussão, isso lá atrás, em 2016, 2014, e foi discutido, não, pode, não pode. E aí vem a pergunta, ele está pegando esse material porque ele vai votar nessa pessoa, porque o material pode ser até bonito, mas é porque aquilo tem outra utilidade. Então, tudo que der vantagem ao eleitor é considerado brinde. Boné, camiseta, chaveiro, a era dos brindes acabou. Então, não podemos de forma nenhuma. Os comícios são, desde que autorizado, com comunicação prévia à autoridade policial, desde o dia 16/8 até o dia 2/10. Showmício, é vedada a realização de showmício ou assemelhados para promoção de candidatura e apresentação remunerada de artistas. Ali vem, showmício eu não posso. Para evento de arrecadação, é o entendimento que eu posso. E não se confunde com showmício. Quem vai no evento de arrecadação, paga o convite lá, paga o ingresso desse evento de arrecadação, se torna um doador de campanha. E ali, então, eles fizeram essa separação. Vinculação de propaganda em bens de domínio público. Não pode de forma nenhuma, nem na pré, também nem na campanha. Outdoor, todos sabem, né? Já não podemos fazer outdoor. E agora vem, o que é outdoor? Para a Justiça Eleitoral, aí nós temos a posição jurisprudencial
que acima de 4 metros quadrados já se configura um outdoor. Na verdade, com aquela justa posição, eles falam que dá o efeito de outdoor, ou seja, colocar um monte de plaquinha do lado da outra, ainda que menor, dá um efeito maior, colocando isso como outdoor, que é vedado, tá? Então, envio de mensagens eletrônicas autorizado desde que tenha a questão do descadastramento, aqui já estou naquela questão do envio de mensagens eletrônicas, se mandar um e-mail e tudo mais, eu posso. Mas, cuidado, que você não pode fazer aquele disparo em massa, que tem uma diferença muito grande, desde que você possa colocar lá o descadastramento, seja um mailing seu. Autorizado o impulsionamento de conteúdos no Instagram, vamos lá, Twitter, Facebook, pode, tudo bonitinho, desde que criado uma conta de anúncios no CNPJ da campanha, seja pago com recursos da campanha, descadastre o seu cartão de crédito, aqueles que usam no Facebook, no Instagram e no Twitter aí para impulsionamento de conteúdo e no Google também, tá? Então a gente não pode pagar com pessoas, você não pode também, vamos lá, também é uma coisa importantíssima, muita gente errou nas campanhas passadas, porque o que fez? Cadastrou lá botou lá contratou uma agência e essa agência fazendo os impulsionamentos. De forma nenhuma, tem que ser impulsionado direto do CNPJ da campanha com a rede social ou com o mecanismo de impulsionamento direto, tá? O telemarketing está e permanece, né, proibido aí. Comparecimento a candidato em inaugurações de obras públicas também continua vedado no período eleitoral, né, de julho para frente, mas é permitido no máximo até 3 meses antes da eleição, tá certo? A guerrilha virtual continua ali como crime, pode ser punido ainda com as sanções de 5 a 30 mil, mas a gente sabe que já entra na questão do fake news, e isso aí é apurado pelo juiz eleitoral, mas isso aqui eu não tenho dúvida nenhuma que vai ser o grande ponto que nós teremos aí na próxima eleição. Vamos para algumas novidades da emenda constitucional, a 111 de 2021. Aqui eu tenho certeza que vai vir pergunta. Se prestar atenção, eu tenho certeza que a gente vai ter pergunta nisso aqui. Vocês ouviram falar que os votos de candidatas mulheres ou de candidatos negros para a Câmara dos Deputados serão contadas em dobro? Pois é, serão contadas em dobro, mas tão somente para distribuição de fundo partidário e fundo especial de financiamento de campanha, o FEFEC, aquele fundão eleitoral, que serão contados em dobro esses votos, só para ferir isso aí lá na frente na distribuição, tá? Então, se teve 40 mil votos uma mulher, ela vai ter 80 mil votos para fins de contabilização para distribuição dos fundos eleitorais, aí, partidário e eleitoral. Ah, mas se for uma mulher e negra, não vai contar, em vez de 20 lá no só vai contar uma vez esses critérios, tá? Mas é só para finalidade de distribuição do fundo partidário e fundo de financiamento de campanha, o FEFEC. A data da posse do presidente da República e dos governadores ficou para dia 5 e 6 de janeiro, né? Então o presidente da República fica para dia 5 e 6, só que só para 2026. Hoje, né, a gente sabe que é dia 1º de janeiro. Então, a partir do dia 2026 aí, vai ser para o dia 5, para o dia 6 para os governadores e dia 5 para o presidente. Normalmente agora para 2022, então 2027 vai ser o primeiro ano que a gente vai ter essa alteração colocada pela emenda constitucional. Outra coisa, as pessoas que hoje ocupam cargo de deputado federal, estadual, distrital e vereador podem deixar o partido pelo qual foram eleitos, sem perder o mandato, se elegendo assim aceitar aquela carta de anuência para troca de mandato. Antes você tinha a fidelidade partidária, que só pode sair do partido se for dele expulso ou se comprovar a justa causa que a gente chama, né, da troca. Mas a gente tem isso, está na emenda constitucional. Mas eu vou te mostrar aqui uma notícia que saiu no Conjur, né, de 25 de novembro, a carta que acabei de falar para vocês, que está isso expresso na emenda constitucional, mas o TSE disse que a carta de anuência por si só, ou seja, só a carta de anuência, não basta para justificar a desfiliação partidária. Embora esteja, então, na Constituição Federal agora por uma emenda, o TSE entendeu que não é, por si só, essa carta de anuência que habilite ali o candidato a sair do partido. Pois é. Então, a gente tem que tomar muito, volta a falar, tome muito cuidado com os entendimentos. Nos procurem para a gente poder falar sobre isso. As consultas populares, a emenda constitucional 111, você pode fazer junto com as eleições municipais, as consultas populares de questões locais, que devem ser aprovadas na Câmara, enviada à Justiça Eleitoral até 90 dias antes da eleição, mas os candidatos não podem manifestar isso na propaganda gratuita e no rádio e televisão sobre
essas questões, esses temas, né? As mudanças contidas na emenda resultam numa proposta da Constituição, que foi pela Câmara, né? E foi em segundo turno aí, o Senado já rejeitou a volta das coligações. Não temos a volta de coligação que tinha sido proposta na Câmara. Porém, opa, voltou. Foi de novo. A outra inovação, então, as federações partidárias, que nada mais é do que uma coligação com o nome de federação. Mas ela tem que ter depois de derrubar, né? Foi derrubado, isso também é uma notícia do próprio site do TSE. Ela possibilita que eles se unam, mas eles têm uma duração mínima de 4 anos, ou seja, aquela federação ela vai perdurar pelo mandato ao qual concorreu ali. Elas têm que ter também uma identidade, os partidos não deixam de existir, eles atuam naqueles momentos, continuam como agremiações partidárias, como partidos, mas a federação ela se torna um partidão, digamos assim, durante esses 4 anos. Vai ter as regras próprias, a fidelidade, a federação também. Vai ter um estatuto da federação. Tá? Ainda está meio dúbio de como a gente vai fazer e tudo mais. Mas vai ser basicamente como uma coligação um pouquinho mais organizada, digamos assim, que vai ter mais formal, vai ter o estatuto, vão ter que cumprir esses 4 anos aí em conjunto. A distribuição de bens aí pelo poder público até 1º de janeiro, já começa a vigorar, então, já entra. A partir dessa data, empresas que realizarem pesquisa de opinião têm que fazer o registro na Justiça Eleitoral até 5 dias antes de divulgar essa pesquisa. Também fica proibido, então, a partir do dia 1º de janeiro, a distribuição de bens, valores ou benefícios por parte da administração pública, ou, exceto, né, na calamidade pública ou estado de emergência ou de programas sociais que já existam e continuem. Você não pode extinguir por conta da eleição. Abusos, o Ministério Público pode receber denúncias, ou ele mesmo, de ofício, pode promover o acompanhamento da respectiva execução para ver se está de acordo com o que foi aprovado, do que foi feito. Senhores, sendo bem breve, fiz uma explanação bem en passant para a gente ter mais tempo para responder perguntas, que nesse momento é o que mais a gente quer tentar fazer esse bate-papo a todos aí. Eu quero deixar aí mais um pouquinho, tem o nosso contato, nosso site. Qualquer dúvida, nós estamos aí à disposição de todos vocês no nosso contato, @ricardostella.com, e também com nossos grandes amigos do PDT, do Estado de São Paulo e do município de São Paulo, e tantos outros amigos que a gente já atendeu nas eleições passadas. Se todos já tiveram condição de anotar aí o nosso e-mail, eu vou encerrando por aqui para a gente abrir para as perguntas e fazer o nosso bate-papo. Parabéns, Ricardo. Obrigado aí mais uma vez. E o Jean vai comandar, então, agora as perguntas, Jean. Sim, tem algumas dúvidas aqui, mas antes eu queria ressaltar que o doutor Ricardo é a segunda vez que ele está com a gente aqui, né, presidente? Ele também deu essa aula em 2019 na Escola de Candidatos, lá na nossa primeira edição. Sempre muito gentil, aceitando sempre de primeira o convite, né? Então, só um minuto. Eu vou começar com essa pergunta que está aqui da Ruth. Ricardo, como contar em dobro se a votação será posterior? Qual a prática desse procedimento? Aquela confusão. Claro. É uma boa pergunta. Fico feliz que essa pergunta eu estava esperando para poder resolver. Essa eu estava doido para responder. Vamos lá, gente. Conta em dobro não significa que se ela teve 20 mil votos, ela vai para 40 mil votos e aí passa a ser uma pessoa eleita. Não, não é isso. Significa para aferir. Como é que é feita a distribuição dos recursos? Todo partido político ele tem direito a fundo partidário, que é para manter o seu dia a dia, então ele tem lá a questão do fundo partidário, e tem o fundo especial de financiamento de campanha, o que é o fundão eleitoral específico para as eleições. Pois bem, parte desses dois, eu não vou entrar em muito detalhe em relação à dotação orçamentária, nem nada disso. Basicamente para saber quanto o partido vai receber de dinheiro para se manter e durante o dia a dia, e para a campanha, eles fazem a conta baseado em quantos votos esse partido recebeu nas eleições. E aí, na próxima eleição, no próximo ano, esses votos, eles entram lá, e quanto mais voto o partido teve, mais dinheiro, proporcionalmente, ele vai receber. Quando o voto, a gente fala que o voto vai ser contado em dobro para candidatos negros e para as candidatas mulheres, significa que, para esse critério de valor de votos, para divisão do dinheiro, tanto do fundo partidário quanto do fundo eleitoral, para as próximas eleições, vai ser contabilizado em dobro. Então, bem dito, para essa eleição de 2022 não vai fazer diferença agora,
Mas os votos de 2022 vão fazer diferença para 2023 no dia a dia do partido e para 2024 nas eleições municipais. Ficou claro? Acho que sim, né, Ruth? Ficou claro que vai contar para recebimento, vai contar para todas as coisas, para o próximo fundo partidário a partir de 2023 e o próximo fundo eleitoral a partir de 2024. Sim, sim. Obrigada, doutor. Ficou. Obrigado. Obrigado você pela pergunta, Ruth. O Roberto Bossini está perguntando se filiado ao partido pode ser convocado para mesário eleitoral. Roberto, outra pergunta muito boa, a gente nem acaba colocando aqui. Sim, filiado pode ser, desde que ele não seja diretor, candidato ou parente de candidato até terceiro grau. Tá? A filiação por si só não significa um impeditivo para você ser convocado como mesário. Porém, é importante você, no momento da convocação, você informar, olha, eu sou filiado a partido político. Tá? Alguns presidentes de mesa optam por convocar o outro, mas não é impeditivo de convocação. Doutor Ricardo, mas se ele, por exemplo, for membro do diretório, for membro aí já impede, ele é dirigente partidário. Dirigente partidário ele não pode se apresentar como dirigente partidário e automaticamente se excluir. Exato. Se ele for comprovadamente dirigente partidário, ele não pode ser mesário. O Alexandra Bezerra está perguntando o percentual de candidaturas que precisam ser de mulheres / negros. Por favor, eu acho que essa é uma pergunta interessante. Nós temos ali, a gente chama de cota de gênero, né, que é o que está colocado, né? A gente fala de 30% reservado para uma das cotas de gêneros. Tá? Então, a gente está falando que, por exemplo, se tivermos, no caso de São Paulo, 100 candidatos aí, o partido vai lançar 100 candidatos, se tivermos os 100 candidatos, no mínimo, teríamos que ter 30% de candidatura feminina, tá? Eu só vou pegar aqui certinho a cota de gênero de candidatura, na verdade, é a distribuição dos valores também do fundo, tá? A gente também tem que observar as mesmas questões de 30%, no mínimo 30% aí para a questão de financiamento de campanha. Espera só um pouquinho que eu estou pegando aqui, que saiu a minha... Caiu minha tela, que eu estava com a minha colinha aqui, gente. Desculpa. Eu já pego aqui, o doutor Luiz vai pegar para mim, ele já me passa. Eu já volto nessa. Próximo. Está sem áudio, presidente. Obrigado. O Cláudio está perguntando se os indígenas também entram nessa contagem em dobro. Não. Indígena não. Não está na emenda constitucional. Salvo engano, tinha um projeto, aliás, bem colocado, viu, Cláudio? Tinha uma observação lá no projeto da emenda constitucional, mas foi tirado. Não está, não está na... Ainda não está. Então, Cláudio, você colocou aqui, eu estou vendo no chat. Cadê o Cláudio? Deixa eu ver. Ô, Cláudio, estou te procurando aqui, mas tudo bem. E foi anulada, porque tinha 100% de mulheres. Aqui é muito importante a gente deixar uma coisa muito clara, tá, gente? Não existe cota de mulher para a chapa. É cota de gênero. Ou seja, eu não posso ter uma chapa exatamente isso. Eu não posso ter uma chapa 100% de mulheres, nem uma chapa 100% de homens. Eu tenho que ter, no mínimo, 30% da chapa de um dos gêneros. Então, por exemplo, se eu tiver uma chapa que eu posso ter 100 pessoas, eu tenho que ter, no mínimo, 30% de homens e 70% de mulheres. Doutor Ricardo, nessa linha que o senhor está falando, se eu fizer, por exemplo, uma candidatura majoritária, 2 mulheres ou 2 homens, aí tem algum problema? Não, aí vamos lá, isso também é muito boa pergunta, Neto. Presidente, é o seguinte, a gente fala de cotas de gênero na candidatura proporcional, onde tem chapas. Eu não tenho essa proporção, senão inviabiliza. Eu vou ter sempre que ter um homem e uma mulher obrigatoriamente. E aí, se eu tiver, por exemplo, a cota racial, eu vou ter que ter um homem e uma mulher, obrigatoriamente um dos dois vai ter que ser negro. E aí você começa a limitar. Como são só 2 candidaturas, no caso do senador, eu vou ter lá o titular e 2 suplentes. Então a cota é para chapa proporcional. Perfeito.
Perigo é a campanha antes do tempo, né, Pedro? Eu não consigo. Roberto, se você escrever aqui do lado, ele pode responder você, Roberto. Não está dando para entender o que você disse. Acho que ele está com um pouquinho de eco, né? Posso só aproveitar que eu estou vendo a cara da grande maioria de vocês aqui, eu vou fazer uma pergunta. Quem daqui é candidato? Deixa eu ver. Tem algum candidato aqui? Se puder só levantar a mão aqui no vídeo, eu consigo ver. Quem aqui é candidato para a próxima eleição? Levantou a mão. 1, 2. Vocês são candidatos para a próxima eleição? Sim. Pré-candidatos. Ah, bom, Neto. É isso que eu ia falar. Vocês não são candidatos, pelo amor de Deus, gente. Vocês são pré-candidatos. Todos vocês pré-candidatos. Boa, André. Isso aí, pré-candidatos. Maravilha. Só para a gente não cair nessa, tá, gente? É pegadinha mesmo. Desculpa, mas era brincadeira para a gente fixar isso. Sou pré-candidato. Fui convidado pelo partido. Gostei do Lauro falar, serei futuro. Futuros eleitos, futuros deputados, enfim. Ô, Cláudio, vamos emendar a emenda constitucional. Cláudio, às vezes dá vontade de parar tudo e começar de novo, né? Eu entendo essa questão. Mas o que foi? Mas já é algum avanço, tá, Cláudio? Essa colocação tanto para as mulheres quanto para os negros em relação à proporção. Acredito que no próximo a gente vai ter mais avanços, tá? Deixa eu fazer outra pergunta para vocês. Antes disso, é bom lembrar o Cláudio que mesmo que altere agora, não pode se valer para 2022, porque precisa ter um ano antes das eleições qualquer mudança eleitoral. Perfeito, doutor? O Antônio tá dando aula aqui, gente. Vejam. O que o Neto está falando para a gente? Ele está falando do princípio da anualidade. O advogado tem mania de botar nome bonito em tudo, né? Só para confundir todo mundo. Mas, basicamente, é o seguinte, gente. Nenhuma regra eleitoral pode ser alterada, não pode mudar nenhuma regra eleitoral com, no mínimo, com mais de um ano antes. Ou seja, a eleição vai ser dia 2 de outubro. Essa data é que eu quero que vocês guardem. Dia 2 de outubro. É a data da eleição. Nenhuma regra pode ser alterada depois do dia 2 de outubro deste ano que nós estamos. Então, tudo que tinha para alterar de regra eleitoral foi alterado até dia 2 de outubro. Menos, por exemplo, na campanha passada, e aí vem a gente chama de ativismo judicial, né? O que aconteceu? O tribunal entendeu de última hora, depois do jogo já rodando, que deveria ser observada a distribuição de 30% dos recursos para negros e para as mulheres durante a eleição. Isso criou uma confusão, não que não seja justo nem nada disso, mas é engraçado que o tribunal pode alterar as regras no meio do jogo, mas os parlamentares, por meio de proposta de lei, não, né? Então, isso é uma das coisas que está também no Código Eleitoral. A distribuição, Rosana, vamos lá. Eu posso ir pegando aqui do chat, eu vou... Beleza, gente, obrigado. A Rosana Batista escreveu: como que as mulheres podem verificar a distribuição de verbas? Outro site que vocês vão ter que ter anotadinhos ali, bonitinhos. O site chama Divulga Candicontas, tá? O que é o Divulga Candicontas? Nada mais é que um site onde o próprio tribunal, em tempo real, disponibiliza para vocês, tá? Esse aí tá lá o de 2020, mas logo vai aparecer o de 2022 também, vai ser nesse mesmo link. Então lá vai ter, em tempo real, os gastos, as arrecadações, quanto o partido mandou para quem, você consegue verificar por ali. Por quê? Todo mundo acha que você só faz uma prestação de contas, né, de campanha, né? Isso é um grande erro. Mentira, tá, gente? A partir do momento... Aliás, vocês todos já estão, quem são os pré-candidatos, vocês já começaram a fazer a sua prestação de contas. Acreditam? Porque tudo que vocês movimentarem esse ano, vocês vão ter que declarar no imposto de renda do ano que vem, que vai para subsidiar o registro de candidaturas. Isso já está valendo para você fazer a sua prestação de contas. Olha só. Então já começa no imposto de renda do ano que vem, que foi da movimentação deste ano. Ponto 1. Ponto 2. A cada 72... Entrou dinheiro na sua conta da campanha, você tem que informar no máximo 72 horas. Então, isso já é atualizado online. Se informou agora, o tribunal já pega, já joga e disponibiliza para todo mundo acompanhar. Não dá para você acompanhar, Rosana, pelo esse site, você consegue acompanhar quem está distribuindo, para quem, onde, como e por quê. Se você está com dúvida se fulana, beltrano, ciclana recebeu antes de você consegue ver por lá, tá? Deixa eu ver. Pode falar, né? É o que eu estou aqui pensando quando você falou lá que eu posso ter um artista tocando ou cantando
numa pré-campanha de arrecadação e não posso tê-lo durante a campanha. Só queria... Pode. Esse é o esclarecimento que ficou. Vamos lá. Deixar muita coisa, muito claro. Isso é um entendimento. Até agora, o que está escrito na lei me leva a entender que eu não posso ter fazendo... Se o cara é músico, ele não pode estar exercendo a profissão, ou exercendo a arte pelo qual ele é conhecido. Eu posso ter lá o Caetano me abraçando, falando que é meu amigo e que vota em mim? Posso, porque isso é a manifestação da pessoa física, não do artista. Tá? Eu sei que é difícil separar, mas tem essa diferença. Agora, nossa, Roberto, depois eu quero entender aqui que os gêneros eu não conheço, sou 31. Enfim, o que nós temos lá? O artista ele pode fazer a sua manifestação pessoal e declarar voto, mas ele não pode animar o comício, ele não pode animar uma reunião com a finalidade de atrair. No evento de arrecadação, quem vai no evento de arrecadação já é um doador. Ele já chega como doador de campanha, ele já é um apoiador. Ele não está indo lá para ver... Desculpa, apareceu uma tela aqui. Ele não está indo lá para ver o artista, ele está indo lá para ser um apoiador seu e, por inconsequência de ter comprado ali o ingresso, ele vira vai lá e assiste o evento. Mas o evento já é um formato de arrecadação, tá? Ele não é um evento aberto ao público, por exemplo, como era um showmício. Vai um caminhão de som, toca lá todo mundo, as pessoas iam para ver o show, não para ver o discurso. O discurso era secundário. Mesmo pagando, mesmo contratando o artista, Ricardo? Uma coisa é você contratar o artista. Para você, uma coisa é você contratar o artista, outra coisa é a pessoa que vai pagar o ingresso. Essa é a diferença, presidente. Se o cara vai lá e ele sabe, quem compra ingresso de arrecadação, e quem compra convite de arrecadação, ele não está comprando convite de arrecadação, ele está virando um doador de campanha. Esse é o outro grande problema. A gente tem aqui alguns casos que dá uma dó no coração que o cara toma multa, né? O cara que faz uma compra, mas não tinha condição de comprar aquele ingresso, declarar no imposto de renda, ele paga uma multa, né? O doador que não tem lastro contábil para fazer a doação, paga uma multa de até 100% do valor que ele não poderia ter doado. Isso pode dar cassação, inclusive, do mandato, né? Teve um caso recente de vereador, teve um caso de Santos. Ney Santos, o prefeito? Também teve o caso do Auríquio, que respondeu também processo desse. O vereador aqui da capital, Camilinho, também respondeu a uma dessas. Enfim, eu tenho aqui pelo menos uns 34 casos desses aí que a gente atuou em alguns, em outros a gente atuou de um lado, e enfim. E o Luiz, o meu sócio, o Dr. Luiz, ele está respondendo algumas perguntas aqui ao lado, tá? Que exatamente para reconhecimento dos gêneros, né? Para questão de cotas, é reconhecido aquele do RG, tá? Embora tenham colocado 31 gêneros, eu desconheço, confirmo. Eu realmente desconheço o Roberto que está colocando isso, mas de qualquer forma, aqui no Brasil, ainda pela legislação eleitoral, é reconhecido o gênero do RG, masculino e feminino. O Roberto colocou 31 e o Lauro disse lá que sugênero era 52. Eu desconheço. Eu desconheço também. Mas, de qualquer forma, para a justiça eleitoral, são tanto o masculino ou o feminino. Perfeito. Vamos lá, gente. Outra coisa que é muito importante que todos saibam, a regra número 1, que eu deixei a regra número 1 para o final, mas é importante que a gente coloque no começo dela. A regra número 1, que se todos puderem anotar, seria excelente. Para todo mundo que vai fazer participar das eleições aí. A regra número 1 é não pode perder eleição. Essa é a regra número 1. Não adianta nada vocês virem aqui, eu falo um monte de regra para vocês fazem tudo bonitinho e não pedem o voto. Não faz o voto e não faz o voto necessário. Agora a gente está aqui, o jurídico ele tem que entender, né? A gente atua dessa forma, porque ao contrário do que todo mundo pensa, a gente não fica só atrás da mesa. Nós, eu, o Dr. Luiz e a nossa equipe, a doutora Tatiara, o Dr. Felipe, a gente vem da campanha, a gente sabe como é fazer campanha, distribuir o material, viemos de cabo eleitoral para a organização e depois viemos para o jurídico. Então, a gente costuma falar assim, a gente brinca com o marqueteiro, né? Que a pessoa que a gente mais fala na campanha não é o candidato, é o marqueteiro, via de regra. A gente fala assim, ele vira, não me diga não, diga-me como. É essa a nossa função, dizer como, não. Não chegar e falar assim, aquele advogado que fala assim, não pode, você não vai tomar nenhuma multa, mas também não vai fazer campanha, também aí não adianta. Então, a ideia é a gente saber como conseguir atingir a finalidade que vocês querem de uma forma que não vai dar problema a vocês. De antemão, o que hoje
tem dado muito problema é a propaganda eleitoral antecipada, por conta do momento que a gente está vivendo, de forma velada, ainda que nas redes sociais, mas aquele pedido de voto, ainda que não expresso. Então, isso tem um entendimento. Na lei fala, e é aí que a gente fala, quando a gente fala do entendimento, a pessoa vai lá e lê a lei e fala, é vedado o pedido expresso de votos. Ou seja, qualquer outro pedido pode. Se eu deixar subentendido, em tese, poderia. Não está escrito o pedido subentendido de votos. Mas aí que vem o tribunal e coloca os entendimentos. E é uma coisa que a gente coloca para vocês também. Ano que vem, a eleição é no tribunal, não é na zona eleitoral. O tribunal vai ter uma formação muito legalista, e a gente brinca, né, que vai ser uma formação do tribunal muito mão pesada, no sentido de ser extremamente rígido nas interpretações. Não tenho dúvida que vai ser um ano de muitas emoções aí para nós que trabalhamos na Justiça Eleitoral e para vocês, candidatos que vão, hoje pré-candidatos, mas que serão futuramente candidatos, que vão ter que ser muito criativos e prestar muita atenção nos entendimentos aí que a gente vai passar, que está vindo da Justiça Eleitoral. Vamos lá, mais alguma pergunta, meu povo? E outra, já fica aqui à disposição de todos para que a gente fale uma específica só de prestação de contas, porque, pelo que a gente tem visto, vai ser extremamente necessário aí para frente. A Laura levantou a mão. E a Alexandra também. O Laura e a Alexandra, eu estou vendo aqui na fila. Vamos lá, Alexandra. As mulheres têm preferência sempre no PDT. Cadê você? Eu não a vejo. Então vai lá, Lauro. Lá, a Sandra apareceu agora. Apareceu, Alessandra. Pode falar, querida. Está aberto o som. Vocês estão me escutando? Ah, tá. Sim. Eu tinha só levantado a mão a hora que o Ricardo perguntou quem eram os pré-candidatos. Boa noite. Obrigado. Boa noite, Alessandra. Lauro, você tem alguma pergunta, Lauro? Pode escrever, Laura, pode escrever. Enquanto o Lauro está vendo aí, o Roberto tinha uma pergunta, não sei se ele consegue fazer agora. Se você abrir o som aí, Roberto, você pode fazer a pergunta. Você, Roberto Martins, pode abrir o som. Não, a preocupação maior não é nenhuma pergunta, né? Que eu tive na aula passada um doutor aí, quando ele explicou determinadas questões muito importantes para as eleições. Eu acho que ele já explicou a questão da pré-candidatura, do que a gente não pode falar ou postar nas redes sociais. Porque eu acho que é grande preocupação do tempo. Como nós somos pré-candidatos, nós não podemos falar que somos candidatos, é atropelar a campanha, né? E, inclusive, no meu Face, eu vou fazer uma pergunta agora para o doutor. Você tem que abrir esse que você está falando. Você está com duas imagens, Roberto. Você está aberto duas coisas. Doutor Ricardo, enquanto o Roberto não volta, eu queria que o senhor pudesse falar um pouco mais sobre a vaquinha eletrônica, né, o crowdfunding, já que se falou tanto sobre a arrecadação. Bom, é importantíssimo. Eu sei que são algumas empresas que são cadastradas. Como é que funciona isso? As empresas se cadastram nesse momento, de janeiro até março. Elas se cadastram, são verificadas pelo tribunal, e ali abre-se uma página que fica à disposição dos candidatos, pré-candidatos até então, que fazem ali a sua página, como se fosse uma rede social. Você pode divulgar, você pode mandar mensagem para todo mundo lá, você pode botar seu perfil, você pode botar o seu currículo, e as pessoas vão lá, entram e fazem a doação. Como que fazem a doação? Pode ser por cartão de crédito, cartão de débito, Pix, boleto,
enfim. E você, ali, esse recurso vai ficar preso na vaquinha até você ser registrado como candidato. Se a pessoa arrecadar, mas não virar candidato lá na frente na convenção, esses valores são devolvidos aos doadores, tá? Se ele vira candidato, esses valores são depositados na conta da campanha e todo mundo que doa na vaquinha vira doador na campanha de imediato. Isso fica à disposição de todos, do TSE inclusive. Você pode ir verificando quanto cada um está arrecadando na campanha pelo site do TSE e dessas empresas arrecadadoras aí. Doutor Ricardo, quem é responsável pelo pagamento da taxa de administração do crowdfunding? O candidato. Na verdade, como é que é? A taxa de administração ela funciona em cima do montante arrecadado, ou seja, se o cidadão te faz uma doação de R$100, tem uma taxa de administração, via de regra lá de 6 a 7%. Quando você pede a transferência para sua conta de campanha, já vem uma nota fiscal com a taxa, aquele valor da taxa, que já é descontado. Então já vai para a tua conta o líquido, mas vem uma nota fiscal do bruto. Na verdade, vem um arquivo que é em FCC, que os próprios arrecadadoras mandam, você só importa no sistema de prestação de contas e já vem com as despesas e o valor líquido da sua conta. Mas a minha dúvida é quando eu não sair candidato, tem que devolver esse dinheiro. Ele é descontado do valor que está lá e devolvido, descontado a taxa para o doador originário. Empresa não perde nunca. Lauro e Pedro Henrique estão de mão levantada. Querem falar ou querem fazer algum pedido? Mas só para fazer um esclarecimento, né, o presidente, sabe por que a empresa é obrigada a cobrar? Porque pessoa jurídica não pode fazer nenhum tipo de serviço gratuito. Por isso que a arrecadadora, nem que ela quisesse, ela não pode deixar de cobrar a taxa de administração para não configurar um serviço gratuito. Desculpa, pode fazer. Ah lá, tem uma pergunta, está aqui do Lauro, ele escreveu aqui. Lauro, desculpe, já fiz a minha pergunta lá. Lançarei 2 livros antes da eleição, antes de haver definição de pré-candidatura, e farei eventos de lançamento. Meses depois serei pré-candidato. Há algum conflito nisso? Nenhum. Se você não vincular o lançamento dos livros por conta da eleição, ou que você não transforme o lançamento de um livro num evento estritamente de pré-campanha, não há problema algum. Por exemplo, você tem artistas que continuam na televisão, no rádio, até o momento permitido lá na frente. Então, não há problema algum, tá, Lauro? Aliás, parabéns, né? E o Pedro Henrique está perguntando de movimentos sociais podem ser doadores de campanha? Vamos lá. Quem que pode doar para a campanha? O próprio candidato, pessoas físicas, tá? E partido político através do FEFEC, do Fundo de Financiamento de Campanha, Fundo Eleitoral, ou do Fundo Partidário. Qualquer outra doação que não essas, não é permitida. Então, vamos lá. Movimento social não tem característica, e se tivesse, seria PJ. Pessoa jurídica não pode doar. De jeito nenhum. Andréa Souza está falando aqui. Tem mais alguém? O Pedro, era o Pedro que fez essa pergunta? Isso. Tá, o próximo aqui. Andréa Souza. Sou presidente da Associação de Moradores. Quando terei que me afastar e se necessário? Depende, Andréa. Tem que ver os critérios da sua associação. Via de regra, de 6 meses a 3 meses antes. Vai depender muito do estatuto da sua associação, se recebe verba pública, se não recebe, tá? Claro, independe do tema do seu livro. Você está indo lá como escritor, como lançamento de livro, tá? De nada, Laura, um prazer. Vamos lá, gente. Vocês estão... Ô, presidente, doutor, eu não completei a pergunta. Nas minhas redes sociais ainda existe meu número de campanha da eleição passada. Isso não pode implicar em alguma coisa? Isso? Deixa eu fazer uma pergunta, senhor Roberto. Da campanha passada de 2018 ou de 2020? Oi? Está nas suas redes sociais? Existe meu número ainda na minha rede social, com a minha, algumas fotos. Mas de 2000... da campanha passada. De 2020? Pode implicar em alguma coisa? Eu tenho que apagar esse número. É da campanha de vereador que ele está perguntando ou esse foi de 2018 de deputado? Da campanha de vereador. Tá. Bom, se for o mesmo número, que o senhor deve estar pleiteando exatamente o mesmo número, eu recomendo que o senhor oculte no primeiro momento, tá? Mas, se não tiver nenhuma movimentação, isso raramente vai te causar algum problema, tá? Dificilmente vai te causar algum problema. Lembrando, vocês sabem quem é o maior fiscal da eleição?
seu concorrente. Perfeito. Exatamente, presidente. O maior fiscal das eleições, ou também tem outra, viu, Neto? O fofoqueiro, o que não tem nada para fazer. O antipolítico. E esse às vezes é pior do que o adversário. Se ele tem uma queda para te encher o saco, ele vai. Esse aí vai até o final. E esse também é muito bom para ser fiscal da eleição. A gente recomenda a todos, brincadeira da parte, a gente recomenda a todo mundo que não termine relacionamento próximo ou durante a eleição, tá? A Andréa Souza complementou tô vendo aqui. lá. Via de regra, então, André, você não vai precisar se afastar, tá? Claro, assim, preciso ver mais a fundo o seu estatuto e tudo mais, mas de antemão, pelo que está colocado aqui, você não precisaria se desincompatibilizar, tá? Pode concorrer normalmente. Já, creio que não tem mais pergunta aqui, já. Que bom, pô. Bom, estamos à disposição aí se precisar. Opa, a Moema fez uma pergunta aqui. Vamos lá. Pode pedir objeto para arrecadar dinheiro para a campanha? Pode, vamos lá, Moema. Uma coisa é arrecadar na pré-campanha só pode oficialmente por crowdfunding, financiamento coletivo ou vaquinha eleitoral. Só por esses meios oficialmente. Se você quer fazer um caixa na sua pessoa física, você tem que ter como licitamente colocar para dentro da sua conta e depois fazer a doação para você mesma lá na frente. Se você tem algum objeto vender antes da eleição e declarar esse valor no seu registro de candidatura, sem problema nenhum. Você também tem a possibilidade de fazer a venda via campanha, tá? Quem comprar o objeto, porém, vira doador de campanha. Eu já vou explicar o problema disso. Se a pessoa jurídica não pode doar, eu não posso doar a renda da minha empresa para mim? Vamos lá. Se você faz a distribuição de lucro ou recebe como prolabore da tua empresa, é o teu rendimento. Teu rendimento não se confunde com o rendimento da empresa. Ah, mas é uma MEI. Não tem problema, você ainda faz a distribuição. Você recebe na empresa e joga para a tua pessoa física. Isso é distribuição de lucro. O que você recebe na sua pessoa física. O que você não pode é depositar diretamente da sua pessoa jurídica na sua conta de campanha. Que não pode ser um CNPJ, tá? E vamos só colocar uma coisa. Pode falar, senhor Alberto. Só mais uma pergunta. Parece ser simples ou banal. E até por causa da pandemia nós não podemos reunir, né? Mas caso a gente tenha a possibilidade de reunir, que seja muita gente em algum lugar, isso não pode ser caracterizado já como campanha política, o candidato pode estar se propondo, isso não tem problema nenhum. Claro. Doutor Luiz, pode responder essa para mim, por favor? Para me repetir? Olha, seu Roberto, não tem problema. Faz favor, senhor, repetir para mim, por favor. Seu Roberto. O senhor desabilitou o microfone, seu Roberto. Eu abri agora e fechei. Isso. O senhor pode repetir só para eu poder responder especificamente? É o seguinte, cuidado com nós somos pré-candidatos, somos uma pré-campanha. É claro que a gente não está podendo reunir muita gente na questão da pandemia, questões sanitárias, sobre a Covid. Caso a gente tenha a possibilidade de reunir, até determinadas questões, não sei se muitas pessoas, algumas pessoas, isso não tem problema nenhum. Tem algo a afetar o pré-candidato, ou isso pode caracterizar se ele esteja já lançando uma candidatura, alguma coisa nesse sentido assim que eu estou perguntando. Então, senhor Roberto, a regra, vamos dizer assim, a regra matriz de uma pré-campanha é o que eu posso fazer na campanha, eu posso fazer na pré-campanha. Correto? Se na campanha eu posso fazer essas reuniões, na pré-campanha eu também posso. Posso e devo. Né? O senhor só não pode pedir voto nessa campanha, mas o senhor pode conversar com todas as pessoas que lá estão, ver os seus anseios, o que eles desejam, né, de melhorias para o bairro, que seja para a localização que eles estão, ou, né, para o segmento que eles pertencem,
Então não há problema nenhum, pode fazer sim. Só mais. E O até senhor está com o porque microfone. eu vi de você, doutor, na campanha passada, na aula passada, você dizer que determinada atividade, desde que o pré-candidato fosse costumeiro ele fazer aquela atividade, não teria problema. Não, não há problema. O senhor pode fazer sim. O que é aquela atividade do cotidiano do senhor, que o senhor sempre fez? Igual, o senhor sempre vai à missa ou culto todos os domingos. O senhor vai continuar fazendo. O senhor é um cidadão comum. As reuniões políticas podem e devem ser feitas. Não há problema nenhum. Qual que é a vedação na pré-campanha? Pedir voto. Obrigado, Luiz. Outra coisa, aqui tem a Cláudia, aliás, a Moema ficou tranquilo? Ficou claro o que eu falei para você? Maravilha, ótimo. Da iniciativa privada durante as eleições, em caso de ser eleita, qual a regra? Normal, você tem, se você está na iniciativa privada trabalhando normalmente, não há problema algum. Em caso de ser eleita, você vai ter que optar, porque se você é CLT, você não vai conseguir cumprir a carga horária do mandato, ou enfim, aí vai ser mais uma questão de opção sua, porque o mandato ele não te obriga por horários ali, mas sim por questões de votação, de comparecimento em sessão, esse tipo de coisa, tá? Mas a regra é normal, mesma coisa, não há diferenciação. Você não precisa ser, via de regra, quem trabalha na iniciativa privada, salvo algumas exceções, você não precisa se desincompatibilizar, tá? Ou seja, você não precisa se afastar. Cargos em comissão, todos precisam se afastar, tá? Via de regra, 3 meses, se tiver alguma direção ou cuidar do fisco, ou algo que valha, máxima 6 meses antes. Vamos lá. Tá tranquilo, gente? Tem uma última do Ronaldo César aqui embaixo, se você viu aí. Deixa eu rolar aqui para baixo, que eu parei aqui. Se o pré-candidato é vinculado ao movimento ou associação, até que ponto essa instituição pode atuar na pré ou até mesmo na campanha? Vamos lá, Ronaldo. Associação ou instituição, se tiver de fato e de direito constituída, ela é uma pessoa jurídica. Pessoa jurídica não atua na campanha a menos que seja contratada. Não pode. O candidato ser vinculado, ele pode usar o conhecimento, as pessoas conhecerem ele, mas a associação não pode virar um comitê, tá? A associação é para uma coisa, para uma finalidade. Campanha é outra coisa. Não pode misturar uma coisa com a outra. Isso dá muito problema durante a eleição, desde multa a cassação de registro, tá? Então, a associação é a associação. Se você fez parte, foi presidente ou é presidente, você vai continuar sendo presidente. Mas você não pode fazer campanha, usar toda a estrutura da associação a seu favor na campanha política, certo? Pode dar problema para você aí. Então, eles não podem oficialmente, a associação apoia, não. Os amigos, o diretor da associação, pessoalmente, de forma pessoal, pode te apoiar? Pode. Mas a associação como instituição, não pode. Tá claro? Acho que era isso aí, Jean. Era isso. Sem mais perguntas aqui no chat. Que bom, que bom. Bom, espero a gente fazer mais alguma coisa. A Andréa está falando aqui do estatuto dela lá, cláusula de não ter vínculo político-religioso. Muito bem. Aí é questão do estatuto, realmente, né? Se tiverem mais dúvidas, a partir do momento que ele vai deixar aqui a apresentação dele para vocês acessarem, aí claro, a gente pode fazer consulta a ele durante o processo, essas coisas todas. Mais uma vez, agradecer ao Ricardo, ao Luiz Borsoi, que está aqui participando. Quem mais do seu time que está aqui? Doutora Tatiara e doutor Felipe. A todos eles, muito obrigado por estarem aqui conosco. É um prazer, uma honra muito grande. Suas